O atraso do futebol feminino no Brasil não é fruto do acaso. Ele tem nome, sobrenome e um decreto assinado em plena ditadura de Getúlio Vargas. Neste vídeo, a gente vai voltar no tempo para entender como essa decisão política freou o crescimento do esporte por décadas, conhecer a história das mulheres que desafiaram a proibição, revisitar as maiores jogadoras que o país já teve e entender como tudo isso desemboca na Copa do Mundo Feminina de 2027 aqui no Brasil. O maior obstáculo para o futebol feminino no Brasil não foi a falta de talento ou de público. Foi Getúlio Vargas, em 1941, no auge do Estado Novo, que ele assinou o Decreto-Lei 3.199, que proibiu oficialmente mulheres de jogarem futebol sob a justificativa de que, abre aspas, é incompatível com a natureza feminina, fecha aspas. Essa decisão, embalada por um discurso moralista e paternalista, atrasou o desenvolvimento do futebol feminino por quase 4 décadas. Enquanto outros países começavam a organizar suas seleções e ligas, aqui, as jogadoras eram empurradas para a clandestinidade, sem apoio, sem estrutura e, principalmente, sem reconhecimento. Não foi apenas um freio, foi um corte deliberado na história do esporte feminino do país. Antes de 1941, por baixo da lei, corajosas mulheres já chutavam a bola. Em 1921, por exemplo, senhoritas da zona norte de São Paulo organizaram, sim, uma partida entre bairros que ganhou manchete daquele tempo. E isso disparou debates, nesse país que já estava construindo o mito do futebol como um negócio só de homem. Imagina isso, né? É diante do coração. Jovens desafiando gênero e sociedade em só um lance. Ou seja, políticas públicas e discurso moral foram usados para apagar o futebol feminino. Durante mais de 30 anos, mulheres só jogavam futebol nas sombras, na clandestinidade dos quintais e campos vazios. Em 1959, o Araguari Atlético Clube, de Minas Gerais, surgiu como um farol de resistência. Uma seleção de meninas entre 12 e 17 anos lotou estádios, virou capa de revista e foi imediatamente apagada por pressão religiosa e moral. Mesmo proibidas, as mulheres continuaram lutando. Em 67, Léa Campos se tornou árbitra em Minas, uma brecha que o decreto não alcançava. Terminou o curso, mas nem apareceu na formatura. Represália machista agravou sua história. Tudo mudou, na verdade, com a abertura política. Em 1983, caiu o veto e o futebol feminino virou realidade de novo no Brasil. Nascia a Taça Brasil Feminina, promovida pela Arinaf. O clube Radar virou símbolo da virada, campeão 6 vezes, insubordinado a barreiras. A imprensa também ajudou muito a bola a rolar. O jornal Mulher Rio, lançado em 1981, deu propósito ao esporte. Passou a publicar pautas feministas, que discutiam visibilidade, papel social, paixão, registrando o que todo mundo sabe, que futebol nunca foi jogo só de homem. E a partir dos anos 70, surgiam na televisão mulheres narrando futebol. Zuleide Ranieri, a Zuzu, começou na Rádio Mulher nos anos 70. Virou a primeira comentarista no rádio exclusivamente feminino. Era mais do que só uma voz, era a representação. Nos gramados, a seleção feminina surgiu em 1988. A partir de 91, participa de Copas do Mundo. Em 96, estreia nas Olimpíadas. Vem aí o primeiro pódio. Bronze em 99, depois pratas olímpicas em 2004 e 2008 e o inesquecível vice-campeonato mundial de 2007, levado à porta da vitória por Marta, brilhando como nunca. A gente sabe também que agora nas Olimpíadas de 2024 na França, o Brasil também bateu na trave e ficou com medalha de prata. Marta e Formiga encararam trajetórias lendárias. Formiga disputou 7 Copas do Mundo, 7 Olimpíadas. É a definição de resistência, talvez também a definição do que é a seleção brasileira. Marta, 6 vezes melhor do mundo, recordista em gol de Copas, farol para milhões de meninas que jamais imaginaram jogar, até vê-la calçar chuteiras e quebrar limites. Mas tem algo que precisa ser dito sem rodeios. Mesmo sempre competitiva, a seleção feminina nunca jogou sozinha contra suas adversárias dentro de campo. Sempre teve que lidar, e ainda lida, em todas as gerações, com inimigos aqui mesmo, dentro do Brasil, os cabaços e machistas. Que, convenhamos, são a mesma coisa, eles vão ficar falando que não e tal, mas é tudo a mesma coisa. São aqueles caras que nunca viram um jogo de futebol feminino inteiro, mas se acham no direito de opinar. E na verdade, nem de futebol masculino eles entendem, não sabem nada. Só que eles acham que tem o dever cívico de destilar ódio gratuito nas redes sociais. Eles só aparecem quando a seleção perde, como se uma derrota pagasse anos de talento e conquistas. Esse tipo de gente se alimenta de comparações injustas, colocando a mesma pressão absurda que a seleção masculina recebe na seleção feminina. Só que eles esquecem que o contexto é completamente diferente. Enquanto a seleção masculina sempre teve apoio político, patrocínio pesado, incentivo popular, as mulheres passaram literalmente 4 décadas proibidas de jogar por decreto,
E mesmo depois disso, seguem enfrentando salários baixíssimos, falta de estruturas e um abismo de investimento na Liga Nacional em comparação. São os cabaços que diminuem vitórias históricas, tratam o futebol feminino como menos e fingem não ver que, com o mesmo apoio e estrutura, essas jogadoras já estariam em outro patamar. Porque, ainda que brilhante, o esporte feminino só virou parte institucional em 2013, com o Brasileirão Feminino. Veio a Série A2 em 2015 e a A3 em 2022, são a Série B e C. E em 2023, algo histórico aconteceu. A final do Campeonato Brasileiro teve 41 mil pessoas e transmissão da Globo. Sinal de que estava mudando e de como o futebol feminino conseguiu atingir verdadeira relevância no Brasil. Agora imagina se não tivesse um cabaço na sua orelha falando: ai meu Deus, elas são piores. O teto é muito grande. E aí que a gente chega ao grande momento dessa história. Copa do Mundo, 2027. Pela primeira vez, o Brasil e toda a América do Sul vai receber uma Copa do Mundo feminina. Os estádios construídos e reformados para a Copa Masculina de 2014 serão palco de um evento que promete ser especial. O atual presidente já declarou publicamente que espera algo lendário e histórico. E convenhamos, independente do que se diga sobre a Copa de 2014, aquela Copa foi realmente histórica. Poucos países sabem receber o mundo e fazer festa como a gente. Então, se tudo correr como deve, 2027 tem tudo para entrar para a história do futebol e o esporte em geral. Já existem também uma verdadeira ação, um ativismo político, prático, assim, sabe? Em abril de 2025, o Congresso aprovou lei exigindo que todos os clubes de elites tivessem equipes femininas. A Globo consolidou o contrato de transmissão até 2027. Estádios se prepararam e até o calendário do Brasileirão masculino deve parar para todos acompanharem ela jogar em 2027. As vozes femininas também conquistaram espaço no jornalismo esportivo. E não foi por acaso. Jornalistas como Tatiana Mantovani, Clara Buquerque e Fernanda Gentil não só quebraram barreiras, como marcaram e seguem marcando a história com um jornalismo de excelência. São profissionais que, com competência, presença e credibilidade, provaram que futebol nunca foi e nunca será coisa de homem. Elas se tornaram referência para uma nova geração de meninas que cresceu vendo mulheres comentando a Champions League, por exemplo, apresentando programas esportivos e fazendo análise profunda no mesmo nível. Para mim, o programa Melhor Futebol do Mundo, que a Clara Buquerque e a Tati Mantovani fazem parte, é um dos melhores programas da história do futebol. Para mim, é um dos que mais me prende. É muito melhor que vários programas de especialistas tradicionais, sabe? Essa representatividade importa, porque mostra que lugar de mulher onde ela quiser, inclusive na primeira fila da cobertura esportiva. A Tati Mantovani, como eu vinha falando, por exemplo, é a pessoa que mais entende de Real Madrid no mundo, na minha opinião. O que dá para tirar de tudo isso é simples. O atraso imposto lá atrás por Getúlio Vargas deixou marcas profundas, mas não quebrou o futebol feminino. Pelo contrário, ele sobreviveu à clandestinidade, ao preconceito e ao abandono institucional. E hoje, se prepara para viver o maior momento da sua história no Brasil. A Copa de 2027 vai ser muito mais do que um torneio. Vai ser uma prova de que, quando as mulheres têm espaço, estrutura e respeito, elas não apenas competem, elas inspiram, transformam e redefinem o jogo. Em 2027, o Brasil irá mostrar que o futebol feminino é grande demais para ser diminuído. E que, depois de décadas de atraso e preconceito, ninguém mais tem paciência para cabaço tentando dizer que é o contrário. Galera, então, esse vídeo obviamente vem da visão de um homem. Se vocês quiserem me corrigir, mulheres, me corrijam, por favor. Mas eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês deixem um comentário, por favor, deixem o like, se inscrevam, compartilhem para quem vocês quiserem. Então, muito obrigado mesmo, valeu e é nóis.